Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, nossa aula de ciências, iniciando o assunto da quarta unidade, vamos falar sobre o corpo humano. Após o nascimento, o corpo do ser humano passa por diversas transformações, de acordo com a fase da vida em que se encontra. Então, como fases da vida temos infância, que vai do nascimento até os 11 anos, a adolescência, dos 12 anos até os 18 anos, fase adulta, dos 18 aos 60, 65 anos, e a velhice inicia por volta dos 65 anos. Então, essas são as 4 fases da vida: infância, adolescência, fase adulta e velhice. O corpo humano é a nossa casa. Precisamos cuidar do nosso corpo para que ele funcione de maneira correta. Podemos comparar o corpo humano com uma máquina cheia de peças e engrenagens, que funcionam sem parar, mas que também precisa de manutenção quando alguma delas apresenta defeito. As partes do corpo humano. Vamos estudar cada parte do corpo humano. Observe. O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. A cabeça. A cabeça é formada pelo crânio e pela face. O crânio é uma caixa formada por um conjunto de ossos unidos que protege o cérebro. Crânio. Dentro do crânio fica o cérebro, que é um órgão muito importante. Ele controla nossos sentimentos, movimentos, enfim, controla todo o nosso corpo. Face. Na face encontramos os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. Essa é a parte do corpo, a cabeça. O tronco. O tronco é formado pelo tórax, pelo abdômen. Dentro do tórax estão o coração e os pulmões. O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Os pulmões são os órgãos respiratórios. No abdômen estão o estômago, fígado, os intestinos, os rins, a bexiga e outros órgãos que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Está aí a imagem do tronco e na parte de cima o tórax e logo abaixo do tórax o abdômen. O tórax está localizado na região superior do tronco. É definido anteriormente pelo osso externo, lateralmente pelas costelas e posteriormente pela coluna vertebral. Aí tem aí, ó, o externo, que é esse osso central, a costela, que é toda essa caixa torácica, né, que guarda todos os órgãos. E na imagem tem as cartilagens. O coração. O coração é um órgão muito importante que bate o tempo todo, bombeando o sangue e os nutrientes para todas as partes do corpo. Quando estamos dormindo, ele trabalha devagar. Quando estamos em repouso, parado, ele bate de 70 a 60 vezes por minuto. Quando corremos ou tomamos um susto, ele bate bem mais rápido. Perto do coração estão os pulmões. Os pulmões têm estruturas que realizam a importante função de troca de gases no processo da respiração. A respiração tem 2 movimentos, a inspiração e a expiração. Inspiração. Expiração. Vejamos todo o processo de respiração. Tem aí a inspiração. O diafragma contrai-se e baixa. Músculos intercostais contraem-se e elevam as costelas. O volume da caixa torácica aumenta. Os pulmões distendem-se, abrem.
A pressão dentro dos pulmões diminui relativamente à pressão atmosférica, diminui à medida que vai entrando o ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões. Tá aí a imagem do ar inspirado. E tá aí a imagem do diafragma. Expiração. O diafragma relaxa e eleva-se, os músculos intracostais relaxam e baixam as costelas. O volume da caixa torácica diminui, os pulmões contraem-se, a pressão dentro dos pulmões aumenta relativamente à pressão atmosférica, o ar se encontra nos pulmões, sai para o exterior, passando pelas vias respiratórias. Tá aí a imagem do ar expirado. Durante a inspiração, o ar rico em oxigênio entra em nosso corpo pelo nariz, enquanto na expiração acontece a saída de ar dos pulmões, eliminando do nosso corpo o excesso de gás carbônico. Os movimentos respiratórios só são possíveis graças ao trabalho do diafragma, um músculo localizado logo abaixo dos pulmões que separa o tórax do abdômen. Tá aí a imagem do diafragma na inspiração e na expiração. Aí tem aí a imagem do pulmão e da traqueia. Cuidados ao respirar. Evite respirar pela boca. É mais saudável respirar pelo nariz, porque o ar inspirado passa pelas fossas nasais, que são forradas por pelos que filtram o ar e retêm as impurezas. O ar é umedecido pelo conduto nasal, aquecendo-se até a temperatura do corpo antes de chegar aos pulmões, o que é bom para a nossa saúde. A expiração pela boca pode ser prejudicial, pois leva aos pulmões o ar frio e cheio de impurezas. Então, esse é um dos cuidados que devemos ter ao respirar. Observe com atenção o corpo humano. Quantas coisas existem em nosso corpo, não é mesmo? E cada uma tem uma função muito importante. Então, temos aí na cabeça, lembrar que na cabeça temos o crânio e a face. Aí, quando falamos de membros superiores, estamos falando de braços, antebraços e mão. Quando falamos de membros inferiores, falamos de coxa, pernas e pés. Quando falamos de tronco, aí tem tórax e abdômen. Temos pulmões, coração, fígado, estômago, intestinos, rins, bexiga, tudo isso em conjunto dá o funcionamento que a gente necessita todos os dias. Por isso que devemos tratar bem do nosso corpo. Para exercitar as atividades, deixo para vocês as páginas do livro. As páginas 153, 154. Dá uma lida com calma, reveja. Se surgir alguma dúvida, fala comigo. Cheiro para vocês, até amanhã.